Olá, meu nome é Ângeles, que a paz de Deus esteja conosco. Hoje o tema da nossa aula é Família, Pais e Filhos à luz da reencarnação. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou fazer uma breve introdução sobre reencarnação, porque eu não sei se muitos de vocês que estão vendo esse vídeo tiveram a oportunidade de assistir a aula sobre reencarnação propriamente, ou se estão ouvindo esse tema pela primeira vez. Então, a reencarnação trata-se de um dos princípios básicos dentro da doutrina espírita. Vamos pensar em nós, vamos fazer uma reflexão íntima. Será que vamos conseguir aprender e colaborar suficientemente nesta vida? Será que vamos conseguir vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições nessa única existência? O que vocês acham? Deus é soberanamente bom, Ele nos ama. Nós reencarnamos para cumprirmos propósitos para a nossa vida, cooperar na obra da criação. Cada um de nós somos úteis em algo, temos uma função na vida. Às vezes nem sabemos exatamente o que, mas comandamos o universo. A vida está dentro de nós, a vida pulsa dentro de nós. Com isso, nós vamos adquirindo experiências, vivências das provas, né, que passamos dia a dia, dos aprendizados, das dificuldades. Então, estamos tendo a oportunidade de corrigir aquilo que deixamos errado em algum momento. Estamos nos desenvolvendo intelectualmente, estamos nos desenvolvendo moralmente o tempo todo. A reencarnação, ela nos dá a oportunidade de novas experiências. E a reencarnação não é castigo. Ah, mas então reencarnamos para pagar os nossos pecados? Não, de maneira nenhuma. Temos reajustes de passados. Lógico que a gente, enfrenta consequências dos nossos atos através do livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Então, assumimos responsabilidade sobre o que fazemos, sobre as nossas decisões, sobre o que queremos fazer ou deixar de fazer. Daí falamos do nosso esforço para combater os nossos vícios, por exemplo, as nossas más inclinações. Então vamos relembrar, que Deus é soberanamente bom. Reencarnamos para servir aos desígnios divinos e alcançarmos a nossa própria felicidade dentro do progresso. Falando então sobre o tema da aula, vamos falar primeiramente da família espiritual. Todos nós somos espíritos criados por Deus e, portanto, nós somos irmãos. No espaço, os espíritos eles formam grupos ou famílias que se entrelaçam pela afeição, pela simpatia e semelhança dessas inclinações. Então, a verdadeira família é a espiritual, em que os espíritos estão unidos pela afinidade, antes, durante e depois das encarnações. Então, muitas vezes, uns seguem os outros. Às vezes, pode ocorrer de ser na mesma família, ou num ciclo de relações, podem estar juntos numa mesma época. E os que ficam do lado de lá, chega um dia que os encarnados vão retornar à sua pátria espiritual, se reunindo aí com a sua verdadeira família espiritual. Então, nós, espíritos reencarnados, na Terra, apesar de termos uma família espiritual, formaremos uma nova família, consanguínea e de parentesco, que podem ter outros elementos que sejam também da nossa família espiritual, como eu acabei de falar no slide anterior. E podem estar ali para quê? Para nos apoiar, para nos acompanhar, para nos ajudar em alguma tarefa, algum desafio que vamos ter ao longo de uma vida. Isso pode acontecer, tá? Não é uma regra, mas isso pode acontecer. Quando a gente fala, puxa, mas então, se eu tive 10 encarnações, eu tenho 10 pais, eu tenho 10 irmãos e assim por diante, 10 pais, 10 mães, 10 maridos, 10 esposas, Não necessariamente. Por quê? Porque vamos relembrar que só nos juntamos pela afinidade, pela simpatia ou pela responsabilidade. Responsabilidade do quê? Dos nossos atos, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio que a gente falou agora há pouco.
Então, as nossas decisões tomadas através, né, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, usando o livre-arbítrio, vai fazer com que essa afinidade, essa simpatia, ou essa responsabilidade, ela ocorra. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos falar sobre, né, nossos familiares, né? São pessoas com os quais combinamos bem. Qual que é o motivo da ligação conosco? Pode ser por afinidade, né? E se a gente falar que é bem diferente de nós? Né? São aqueles irmãos que testam as nossas virtudes ou nos ensinam aspectos diferentes da vida. E nem tudo é fácil, né? Pode ser provas, pode ser aprendizados, né? Oportunidades aí de vivenciar novos aprendizados, não é mesmo? Pode ser aos quais estamos ligados através de vidas anteriores, porque devemos algo a ela ou elas a nós, né? A gente pode falar de reajuste, a gente pode falar de reconciliação, né? Ou que precisam de nós, né? Então, a quem podemos ajudar com o nosso amor e entendimento? Aí, uma oportunidade de servir. Então, aqui está uma forma, né, um pouco mais organizada da gente pensar como seriam, né, esses familiares e qual que é o motivo da ligação, né, conosco. É óbvio que aqui é uma forma muito resumida que eu trouxe para apresentar para vocês de um jeito muito simples, só para a gente entender rapidamente o tema. Mas a gente tem a oportunidade de estudar isso a fundo, com mais riqueza de detalhe, com mais riqueza de informação, nas obras, né, de Allan Kardec mesmo e vários outros autores aí muito importantes dentro do espiritismo, tá bom? Então, indo para o próximo slide, então não são, né, os pais que criam o espírito do seu filho. Então, nem é verdade que os pais transmitem aos filhos parte de sua própria alma, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, vem de Deus e o criou. Então, os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral, porque se trata de espíritos diferentes, como já vimos anteriormente. Então, estas semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, vêm do fato de serem eles espíritos simpáticos entre si, atraídos aí pela afinidade de suas inclinações. Podem ser também resultado da educação, pois o espírito dos pais exerce muito a influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento, né? Já não vimos, seja na nossa família ou em outras famílias, aqueles filhos que têm grande afeição pelos pais, que se sacrificam, que fazem de tudo por eles, não como se fosse uma obrigação ou uma cruz para carregar. Como também tem filhos que têm verdadeiro ódio de seus pais, que a convivência é quase insuportável, convivência penosa. Quantos desafios temos ali naquela família, não é mesmo? E as afinidades que temos com pessoas que encontramos aí no decorrer da vida, como se fosse um velho conhecido. Temos ali, né, uma afinidade sem explicação. Sentimos um amor tão grande por essa determinada pessoa do que aquela de sangue, do que aquela que, né, conviveu com a gente desde muito cedo. Então, todos nós, com certeza, já vivenciamos uma experiência como essa, ou conhecemos alguém que tenha vivido uma experiência como essa. As adoções, por exemplo, né? É um exemplo muito nítido disso. Então, ninguém possui, sem razão, esse ou aquele laço de parentesco. Então, o acaso não existe na obra da criação. Então, quando passa pelo estágio da infância física, né, o espírito ele está como que num repouso de atividades mais intensa do seu eu.
e torna-se mais acessível às impressões que recebe, porque o cérebro novo registrará novos informes e estímulos. Então, é na infância o momento ideal para o espírito receber a ação educativa, moralizante, os bons exemplos, que muito poderá ajudá-la a progredir nessa nova reencarnação. E é aos pais que cabe, em especial, a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação, né? Principalmente, por exemplo, procurando corrigir as tendências ou inclinações não boas e cultivar neles as boas qualidades que têm, né, em potencial. E por que em potencial, né? Porque todos nós somos criaturas de Deus e nós temos a chance de progresso, temos a chance de desenvolvimento. Então, os pais não poderão, por exemplo, através de pensamentos, de preces, determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom espírito no lugar de outro pouco evoluído, por exemplo. O seu dever é contribuir na evolução daquele espírito em que lhe foi confiado. Se foi confiado é porque tem uma razão de ser, né? Filhos mais difíceis são uma prova para os pais, uma oportunidade de reajuste ante as leis divinas, por terem contribuído em vida anterior para o desvio moral do espírito que agora é seu filho, por exemplo, né? Entre outras coisas que a gente pode citar também, mas eu deixo aqui a oportunidade de vocês buscarem mais nas obras essas informações. E se falharem, né? E se os pais falharem, esses educadores, eles serão responsáveis. Aqueles que convivem com essas crianças também devem cooperar na educação e no desenvolvimento perante as leis morais, né? Às vezes, há semelhança de caráter entre irmãos, às vezes não. Personalidades e moral totalmente distintas, né? Então, muitas vezes, no mesmo seio ali, familiar, tem tanta diferença no modo de agir, no modo de decidir, no modo de se comportar, que a gente remete àquilo que a gente falou no slide anterior a respeito das afinidades, das inclinações, né, de coisas que eu carrego na minha bagagem de vidas anteriores e que aqui, nessa vida, nesse momento, eu estou tendo a oportunidade, né, de aprender, a oportunidade de me desenvolver, não é mesmo? Então, no mundo, né, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Olha, né, a responsabilidade aqui. Então, devemos, né, nos revestir de paciência, de amor, de compreensão, de devotamento, bom ânimo e humildade, né, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. É um desafio, sabemos, né, o quão difícil é muitas vezes a convivência, mas temos uma missão aí de aprendizado dentro da nossa evolução. Aqui tem algumas dicas de livro super importantes que vocês podem procurar mais sobre o assunto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, tem aqui já o capítulo que fala propriamente sobre esse tema da aula de hoje. Tem o livro Leis de Amor, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. No Portal da Luz, tem o livro Reencarnação, do Gabriel Delany, que é um livro fantástico, não é um romance, mas são vários casos tratando do tema reencarnação, então eu indico muito a leitura. E tem o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Então, são algumas dicas de livros para vocês buscarem mais informações, para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso. Então, agradeço a oportunidade e espero encontrá-los numa outra oportunidade. Até mais. Um abraço. Muito obrigada.